Sob os olhos da clarividente. Os precursores. A bela senhora chorava convulsivamente. Neiva consolava-a, constrangida, e eu apressei a saída dos curiosos. As duas permaneceram muito tempo juntas. Algum tempo depois, Neiva me chamou e apresentou-a. Pediu-me então que falasse sobre a doutrina e a mediunidade, pois Dona Hilda queria desenvolver-se. Dias depois, Dona Hilda apresentou-me o marido, um engenheiro de 45 anos e de sucesso na carreira. Casados há 20 anos, formavam um par harmonioso em temperamento e educação. Constrangia-me apenas o trato de ambos, excessivamente formal e distante. Chegavam no seu luxuoso carro com motorista e sua presença contrastava com o nosso ambiente humilde. Como estavam entregues aos meus cuidados de doutrinador, me esforçava para que ficassem mais à vontade, menos formais. Aos poucos, em dias sucessivos de contatos e trabalhos mediúnicos, ambos perderam um pouco da reserva e compareciam ao vale em trajes mais esportivos. Dr. Jonas falava pouco. Dona Hilda foi mais desembaraçada. Felizmente para mim, e os que procuram o vale, não penetro habitualmente nas particularidades do problema de cada um. Interesso-me apenas pela natureza do assunto e mantenho o diálogo sem confidências. Assim ficamos mais à vontade, o cliente e eu. Mas chegou o dia em que o casal veio solicitar-me um favor. Queriam que eu conversasse com um filho seu, um rapaz de 16 anos. Prontifiquei-me logo e alguns dias depois o rapaz me foi apresentado. O contraste entre o menino e os pais chocou-me. Arrogante, cheio de expressões amargas, arredio a qualquer aproximação e revelando profundo desprezo pela família. Valtinho quase me tirou dos propósitos de ajuda. Ficou pouco tempo comigo e eu, semi-derrotado, procurei a clarividente. Neiva, disse eu, o que há com aquele rapaz, o filho daquele casal que você me apresentou à mulher, Dona Hilda? Mário, disse ela, prepare-se para um choque. Esse rapaz é viciado em drogas e tem resistido a todos os meus esforços para a sua recuperação. Seus pais são muito ricos e já tentaram tudo o que é possível sem resultado. A esperança deles agora somos nós. Você reparou como ambos estão envelhecidos? Pois há 2 anos que a vida deles é um inferno com esse filho. Eles têm outros 2 filhos, mas o Valtinho está acabando com eles. Você não pode imaginar a humilhação que esse casal tem passado por causa desse menino. Ele desaparece de casa e os 2 passam dias e dias à procura dele. Acabam por encontrá-lo geralmente num calabouço, numa delegacia ou em malocas de marginais. Calcule isso para um casal fino como eles e na posição social em que se encontram. Na semana passada, eles foram severamente advertidos por um delegado de polícia. Seu filho, além das drogas, ainda tem implicações políticas e está envolvido em processos de subversão. Neiva, disse eu, que coisa triste é essa desses meninos. A que você atribui essa situação? Pelo que tenho visto aqui no Vale e pelo que tenho lido e ouvido, ela é muito pior do que parece. Não sei se é porque eles despertam mais o noticiário ou porque os outros não aparecem. O fato é que sempre a gente sabe desses casos envolvendo famílias e nomes respeitáveis. Outro dia li nos jornais que um homem importante repudiou seu filho publicamente. Você já imaginou o que estaria acontecendo no coração desse pai? E os outros casos em que temos tomado parte nesses últimos tempos? Como você explica isso? Mário respondeu, parte desse problema é devido à educação, à vida que levam os pais no que chamamos sociedade. Essa parte você sabe melhor que eu. Modificações sociais, progressos técnicos, meios de divulgação e todas essas coisas que têm trazido mudanças tão violentas. Mas o cerne do problema é puramente espiritual.
Bem, disse eu, no que se refere à sociedade e questões de progresso, há muitas explicações de sociólogos, psicólogos e educadores, mas nenhuma delas satisfaz. Veja o caso de Valtinho, por exemplo. Segundo me dizem, Dr. Jonas e Dona Hilda, eles têm 3 filhos de idades aproximadas e o único que está dando trabalho é o Valtinho. Não é bem assim, Mário. Já vi o quadro dessa família e esses meninos estão mais ou menos na mesma situação. Os pais os julgam melhores porque eles disfarçam suas angústias. O foco de atenção é o Valtinho, devido à forma como a angústia dele se manifesta. Não disse nada a eles, mas um outro filho, cujo nome não me lembro, está resvalando para o homossexualismo e a família não sabe disso. Toda essa geração, Mário, está sofrendo dos mesmos males. Então, Neiva, não há solução? Isso terá que ser assim sem possibilidades? É lógico que tem solução. Você já se esqueceu do caso dos hippies? Neiva, de fato, o que aconteceu com eles foi maravilhoso, mas me parece que eles não tinham os mesmos problemas do Valtinho e do irmão dele. Não tinham? Mário, você não queira saber. Eu é que sei, que conversei com eles individualmente. Os problemas deles eram tão graves como os do Valtinho. A diferença é que eles se desligaram das famílias e saíram perambulando pelas estradas. E o Valtinho é mais introspectivo, mais mimado. Com esse nomadismo, acabaram por se juntar, e isso lhes deu mais liberdade, mais força. Mas seus problemas continuaram os mesmos. Aquela alegria forçada que você viu escondia corações que sangravam. É por isso que eles adotam aquela atitude, aquela linguagem, aquela aparente indiferença pela sociedade. Na verdade, eles já haviam desistido de encontrar qualquer solução na sociedade que conhecem. Quando falo sociedade, eu falo de toda a organização social, com seus psicólogos, sociólogos e sacerdotes. Você se lembra dos bailes que você recebia deles em matéria de conhecimento de doutrinas, religiões, livros, filosofias e práticas iniciáticas? É porque nenhuma dessas coisas solucionou o problema deles. Talvez, Neiva, porque sejam espíritos ruins, destruidores, que vieram mesmo para acabar com a festa. Você não acha? Não, Mari, não acho. Os espíritos deles não diferem dos outros espíritos. Alguns são bons e outros são ruins. Ou melhor, alguns são mais evoluídos e outros menos. A explicação não está nesse ponto, se é que você quer uma explicação. É lógico que quero, Neiva. Se tivermos uma explicação para esse fenômeno, nós teremos ajudado a solucionar o problema, como aliás temos ajudado a tantos pais e tantos filhos, sem falar no caso dos hippies. Bem, Mari, para entendermos isso, é preciso nos colocar na posição certa do assunto. Você sabe que a Terra está saindo de um ciclo evolutivo, de mais uma volta na roda do destino. Estamos no limiar do 3º milênio. Quando digo milênio, falo apenas de um nome como se convencionou chamar a nova forma vivencial, a nova civilização. A atual já possibilitou seus frutos, já se exauriu, e como nos ciclos biológicos, produz a semente do fruto da perpetuidade da continuação para o infinito. Ora, quando falamos em civilização, estamos falando das conquistas, na média evolutiva que está contida nos indivíduos, no espírito que compõe a humanidade. As coisas, as conquistas da civilização não existem por si, mas sim nos espíritos. Lembra do Mestre Jesus, quando diz que não acumulemos tesouros na terra porque são perecíveis? Pois bem, se a civilização está nos indivíduos, nos espíritos, ela tanto está aqui na face da terra, como está nos outros lugares onde haja espíritos, certo? E se os espíritos são os portadores da civilização, eles são portadores de tudo que ela contém, das coisas que conceituamos como boas e das que julgamos más. Mas, Neiva, apertei, se isso acontece assim, então não haveria progresso, não haveria evolução.
Se os espíritos vão e vêm, encarnam e desencarnam, e são sempre portadores das mesmas coisas, isso não faz muito sentido. Calma, Mário. Você já se esqueceu das coisas que acontecem no mundo espiritual? Ao passarem pelos planos astrais, mentais e etéricos, os espíritos aprendem, têm novas perspectivas e veem com mais clareza os problemas da sociedade. Isso tanto acontece no sentido individual, os espíritos se esclarecem sobre os próprios problemas, como no sentido coletivo e social. É assim que eles trazem novas conquistas, novas formas civilizatórias. Mas é necessário que haja um esclarecimento. A civilização não se manifesta de maneira uniforme e ao mesmo tempo. Na Terra, o ciclo é composto de um princípio e um fim, e é por isso que nós podemos separar uma parte do infinito e falar em termos de segundo e terceiro milênio. Sempre a civilização se colocou assim, para dar oportunidade a espíritos em todos os graus evolutivos. Temos assim os grupos religiosos, familiares, espirituais, falanges, países e civilizações. Assim é que falamos em civilização mediterrânea, civilização europeia, civilização antiga, etc. Bem, Neiva, acho que começo a compreender. Estamos habituados a tomar por todo o que nos é conhecido de imediato e esquecemos daquilo que não ocupa o campo de nossa consciência. É mais ou menos isso, Mária. E é por isso que a gente confia na direção dos mentores e guias. A gente subentende que eles, tendo uma visão global, mais ampla, podem estabelecer as diretivas consoantes com o geral. Mas voltemos à civilização. Os espíritos não são limitados pelas questões geográficas como os encarnados. De acordo com seu plano e destino, podem encarnar onde lhe for destinado ou se destinarem. Assim, nós podemos entender por que algumas civilizações progridem e outras estacionam, havendo até mesmo aquelas que regridem em termos civilizatórios. Repare o caso de nosso país. Dizem que somos um país jovem e do futuro, e isso é realmente assim. Mas por quê? Sim, perguntei. Por quê? Você vai estranhar um pouco a resposta, Mari. Nosso país é jovem porque está recebendo em sua civilização espíritos velhos. Essa agora está forte, Neiva. Espíritos velhos? Sim, Mari, espíritos velhos, experientes, tarimbados, evoluídos e que já vêm preparados para enfrentar o ciclo que se aproxima. É verdade, e eu não estranho o seu espanto. É difícil conceber que no Brasil, particularmente nas regiões mais novas, como é o Planalto em que moramos, estejam nascendo neste mesmo instante espíritos veteranos de muitas eras civilizatórias. Bem, Neiva, até aí acho que posso entender, mas uma coisa então me resta entender. Se esses espíritos são assim tarimbados, se trazem consigo a experiência de milhares de anos, por que esse conflito todo? Por que esse abismo entre as gerações de que tanto se fala? Experientes como são, não teriam eles meios de evitar essa situação dolorosa? Mário, meu amigo, você já viu parto sem dor? E continuou: sim, existe o parto sem dor, mas não existe o parto sem sofrimento, e assim é na civilização. É lógico que se esses espíritos são os precursores da nova forma de vida, eles têm necessariamente de entrar em conflito com as velhas formas. Note-se ainda o fato de que eles são os primeiros, os pioneiros das ideias novas, mas que estão mergulhados no mundo de coisas velhas e superadas. Dentro de si, eles trazem o mesmo conflito que se exterioriza na sociedade. Daí os anseios e a ânsia de liberdade desses jovens. Se você, Mário, considerar ainda que os mesmos espíritos portadores da nova civilização são também relacionados com os outros, os não pioneiros, os que estão partindo e não chegando, você compreenderá melhor o conflito. Mas Neiva, disse eu, e onde fica nisso tudo a questão kármica, a faixa de reajuste?
Uma coisa não invalida a outra, Mário. O fato de uma pessoa ser militar, médico ou astronauta não quer dizer que ela não seja também filho ou pai. Assim também o fato de um espírito vir a este planeta com novas ideias não quer dizer que ele deixe de possuir sua família espiritual, seus cobradores e seus credores espirituais. Mas Neiva, continuei, a ideia é difícil de aceitar. Custa-me crer que os espíritos assim evoluídos produzam fatos como esse do Valtinho e outros semelhantes. Mário, respondeu ela, por mais evoluído que seja um espírito, quando ele se submete às condições de encarnado, ele está regido pelas leis que comandam esse plano. Se você meditar sobre isso, você irá entender o porquê da vida de Jesus e de todos os líderes de todos os tempos. O ser encarnado age através de uma personalidade transitória, submetida às leis físicas e psíquicas do seu meio. Mas o seu espírito transcendental traz em si as coisas que pertencem a leis mais amplas, as leis dos espíritos. Note que esses jovens, quando encontram um equacionamento, quando sobrevivem aos fatos destrutivos, se realizam de maneira extraordinária e feliz. É verdade que nossos olhos estão sempre voltados para os jovens que estão no seu aspecto negativo. Seria bom se nós voltássemos para os mesmos jovens no seu aspecto positivo. Você mesmo, Mário, teve essa experiência notável. Aqueles jovens em conflito com boa parte da sociedade, principalmente com seus pais, mostraram-se capazes de entender e viver a lei do amor e do perdão do Cristo. Devemos procurar ampliar a nossa perspectiva e ter tolerância, muita tolerância. Considere ainda, prosseguiu ela, que esses espíritos estão chegando a um verdadeiro campo de batalha. Repare como estão crescendo e sendo educados as nossas crianças, em meio a instituições que se desmoronam, da mesma forma que milhares de crianças estão sendo geradas e criadas no meio de guerras e destruição, como na Indochina. Você acha que as outras, as que não estão nas regiões atingidas pela guerra, não são também afetadas? É lógico que são, pensei eu. Quem hoje não é afetado de uma forma ou de outra pelo que se passa no mundo? E ainda outro fato para o qual quero chamar especialmente a atenção, Mário. Trata-se dos espíritos que estão encarnados nesta parte do mundo. Em sua maioria, eles são oriundos da Europa e tiveram muito pouco tempo nos planos espirituais. Todos eles desencarnaram em plena guerra. Entre nós existem atualmente milhares de alemães, americanos, russos, japoneses, judeus e todas as raças e povos que lutaram entre si. Devagar, Neiva, pedi. Devagar, porque essa ideia traz implicações demais. Se esses espíritos participaram da última guerra, quaisquer que fossem suas posições de civis ou militares, eles têm motivos de sobra para serem revoltados. Meu Deus, posso imaginar o que será a mente de um jovem que traz recordações inconscientes, mal apagadas pelo curto tempo de permanência no plano espiritual, de um conflito que até hoje é duvidoso nas suas perspectivas. Neiva, assim a gente é obrigado a lhes dar razão em muitas coisas. Em algumas, Mário, em algumas coisas, não em todas. Não se esqueça de que eles, nas suas variadas posições, sempre agiram no seu livre-arbítrio. Foram bons ou maus conforme suas próprias decisões. O que a gente deve considerar é o aspecto traumático, a recordação recente, que explica certas coisas, mas não as justifica. É lógico que, se tomarmos isso em conta, muda muito a nossa atitude em relação a eles. O conflito é maior porque o padrão de referência na educação ainda é o velho padrão materialista, pressupondo que o ser é inteiramente novo, 0 quilômetro. Talvez esse padrão tenha servido em outras eras, mas não serve agora. Mas por que, Neiva? Os seres humanos não são sempre seres humanos?
Os que nasceram há um século não tinham também suas reservas de memória espiritual? Sim, Mário. O ser humano encarnado é basicamente o mesmo. As condições de encarnação é que mudam. Não se esqueça de que a transição do segundo para o terceiro milênio não é somente uma transição civilizatória. Está havendo uma modificação de posição planetária na relatividade sideral. Fenômenos extraordinários estão acontecendo, como aliás já aconteceram em outras eras. Tais fenômenos estão sendo percebidos apenas por alguns espíritos, conforme a área que se manifestam. Na nossa área, o fenômeno mais extraordinário é o da mediunidade. Sim, as condições mediúnicas do planeta há um século eram bem diferentes das condições atuais. Lembre-se, Mário, de que você mesmo afirma no seu manual que a mediunidade é um fato físico, biológico. Ora, se a mediunidade é um fato físico, biológico, ela tem necessariamente que ser afetada pelas alterações planetárias. Mas, Neiva, novamente vou lhe pedir para ir devagar. O ser biológico está sendo muito pouco afetado pelas modificações que se operam. Aliás, se vamos nos basear na biologia, somos obrigados a reconhecer que as transformações se operam lentamente, em termos de milhões de anos. De acordo, mas lembre-se de que falamos de mediunidade como um fator de base biológica, quer dizer que tem suas raízes na organização sanguínea e no sistema nervoso. Suas manifestações são energias que ligam dois planos, o visível e o invisível, o plano do físico e o do espírito. Lembra-se? Ora, se pensarmos em termos de dinâmica, as modificações psíquicas são muito mais rápidas que no plano mais denso. É isso, aliás, que é preciso entender se quisermos socorrer os nossos irmãos, no caso presente, os jovens. Nas atuais condições climáticos e espirituais, sua força mediúnica se manifesta muito mais cedo e com mais intensidade, e esse é o fato determinante das suas atitudes. É essa energia que lhe permite a coragem e a independência com que se manifestam no mundo atual. Lembremos-nos ainda de que a manifestação da força mediúnica independe dos fatores morais ou intelectuais. É por isso que você vê e ouve falar de movimentos jovens destrutivos, virulentos e absurdos. A força tanto age num sentido como no outro. O que é preciso, antes de tudo, é o realismo diante desses problemas. Temos necessariamente que abordar as formas complicadas de verificação, nos basear nas formas simples, na observação do cotidiano, na observação de nós mesmos. O melhor laboratório que existe na natureza é o nosso, eu, você, ele, e na síntese das coisas, não nas complicadas análises. Observe o caso da educação escolar. Nós sabemos e verificamos todos os dias que as crianças se comunicam com o meio ambiente pela mediunidade. Com isso, elas entram no contato com os outros planos, sem distinguir o que é concreto, isso é, matéria, e o que é abstrato, imaterial. Fala com os espíritos, vê espíritos, brinca com os espíritos, enfim, tem um relacionamento natural com os outros planos. Entretanto, nós nos baseamos na educação em casa ou na escola, em premissas totalmente diferentes. Quando falo em simplicidade, em observação do cotidiano, é para que cada um de nós observe por si mesmo e não fique na dependência de complicadas análises do ser humano. Observe as crianças, Mário. Conviva com elas e note os fatos estranhos que se passam com elas. Porque todo pai ou mãe julga seu filho excepcional, que faz coisas que as outras crianças não fazem. Já observou isso? Aparentemente é apenas vaidade paterna. Na realidade, são fatos observados e filtrados por padrões de referências tradicionais. Ah, se os educadores admitissem o fato mediúnico, quantas dores não seriam poupadas a esta pobre humanidade?
Mas afinal, Neiva, o que você acha que deveria ser feito nesse sentido? Nota-se que ultimamente há grande interesse nos assuntos espirituais, preconizando-se mesmo que as ciências espirituais irão predominar em interesse sobre a ciência tradicional. Você acha que isso está acontecendo e é verdade? Não sei. E é difícil a gente ter a perspectiva certa da guerra quando se está no campo de batalha. O que nós podemos fazer é estar preparados para o futuro e trabalhar no presente. Observe o que está acontecendo e veja com cuidado os fenômenos que se apresentam pelos que vêm em busca do socorro espiritual. Compare os fatos com as profecias, quaisquer que sejam as formas como essas profecias se apresentam. Você se lembra quando nossos mentores nos disseram que os fenômenos cósmicos, as transformações na Terra, teriam maior intensidade em 1984? Constantemente, e eles nos falam no terceiro milênio e mencionam esse ano? Pois bem, Mário, observe nos jornais, revistas e livros como essa data é mencionada com insistência quando se referem aos fatos futuros. Existe até um livro de ficção científica com essa data como título. Acrescente a isto as constantes referências a fenômenos meteorológicos fora do comum, fatos estranhos em psiquismo, mensagens que parecem absurdas, a eternidade dos conflitos bélicos, as violências constantes, enfim, toda a gama de fatos e ocorrências que indicam a normalidade. Repare também como as mensagens do Evangelho vão se tornando reais, de como sua autenticidade salta aos olhos com facilidade. Isso tudo gera espontaneamente o interesse humano para as coisas espirituais, ou como você diz, as ciências espirituais. Quanto ao que fazer, Mário, é um problema essencialmente individual. Cada ser recebe os estímulos à sua vivência de acordo com sua programação kármica e missionária. Seu problema é ser coerente com isso. A maior parte da angústia individual não reside na situação da humanidade, e sim na posição em relação a isso. No meio do maior conflito, o homem pode ser feliz e tranquilo se estiver coerente com o seu próprio destino. Para isso, é necessário apenas que ele ouça a voz íntima da própria consciência e haja de acordo com ela. Buscar a solução numa religião ou filosofia, como quem compra uma roupa feita, já é uma atitude fora de moda. Todo homem tem que encontrar a sua religião, sua doutrina ou sua filosofia. Se ela coincidir com a de outros, tanto melhor. Aliás, esse problema é simples e fundamental. Todos somos ligados a famílias espirituais, no seio das quais convivemos milênios. Nosso problema é encontrar, na presente situação, a nossa família e trabalhar junto com nossos irmãos. Quanto aos jovens de hoje, a afirmação é tranquila. Eles são os precursores do terceiro milênio. Sejam bons ou maus, estão sempre à procura de algo que ainda não se definiu. Não vamos condená-los por isso. Nós somos da geração do segundo milênio, da era do amor, da humildade e da tolerância. E nos compete agir de acordo com essas premissas. Eles são os pilotos que vão decolar para o futuro. Nós somos os construtores, ou mecânicos, ou meteorologistas que construímos os campos para a decolagem deles. De nosso trabalho depende o sucesso da missão deles. Mas, Neiva, observei, essas palavras, amor, humildade e tolerância, sintetizam toda a doutrina de Jesus. Será que ela não serve para eles? Serve, Mário, enquanto eles estão na tônica deste milênio, na emanação de produtos do meio. Mas ao mesmo tempo que eles ouvem a doutrina do Mestre, eles veem uma realidade disforme que não corresponde a isso. Procure compreender e se colocar no lugar deles. Nós sabemos que a doutrina seria incoerente se o mundo não fosse como é. A doutrina de Jesus, do Cristo Jesus, tomada no seu sentido universal,
se aplica à humanidade enferma e visa sua saúde. Aplica-se à humanidade como ela é. São qualidades preconizadas para certos defeitos. Já no terceiro milênio, subentende-se que essas enfermidades já não existam, sejam substituídas por outros obstáculos evolutivos e que existirão outras normas de comportamento. Na espiritualidade se diz que as siglas para o terceiro milênio serão Deus, paz e fraternidade. Observe essas três palavras e veja como elas são coerentes como complementação, etapa seguinte das atuais. Humildade nos leva à sabedoria, ao conhecimento, a sentir Deus. Teremos então não um Deus abstrato e antropomórfico, mas um Deus real, visível, mais palpável. Amor nos leva à tônica da paz, da tranquilidade ativa, e tolerância nos leva à fraternidade, a viver bem com nossos irmãos. Creio que isso dá para entender o futuro. Essa civilização se exaure pelo término de uma tarefa crística. Os espíritos que alcançarão a próxima etapa evolutiva vão viver de acordo com ela. Os que não conseguiram serão atraídos por afinidade para as etapas onde permanecem ainda. Cada um tem a oportunidade de acordo. Quanto ao planeta físico, ele como que ganhará uma promoção, um direito de ter em seu seio espíritos de acordo com sua situação cósmica. Se o eixo da Terra endireitar, como parece que vai acontecer, teremos então um regime climático diferente, muito mais regular. Talvez então o planeta corresponda aos paraísos bíblicos e a vivência seja mais fácil, de modo a facilitar a existência de Deus, paz e fraternidade. O que se vê na juventude de hoje é justamente a busca desses paraísos. Por enquanto, o fazem na base deformada de drogas, fugas das normas sociais, licenciosidade. Daqui mais um pouco o farão na base de rotas mais seguras. Sejamos pacientes. Eu acabava de registrar esse longo diálogo com a clarividente, a missionária de olhos infinitos, e quedava-me a pensar. Rostos jovens e sorridentes passavam pela minha memória. Lembrei-me de seus gestos, de seus olhos, às vezes tristes, da ternura com que os via se abraçarem, da solidão em que viviam, e meu coração apertou. Lembrei-me de meus próprios filhos soltos no mundo, distantes de mim, e senti imenso amor por eles. Arrependi-me dos meus momentos de intolerância às suas músicas estridentes, seus trajes bizarros, seus colares coloridos, suas pretensões intelectuais, sua linguagem absurda, sua irreverência às nossas autoridades e nossos sistemas políticos. E desejei que eles continuassem voltando ao Vale do Amanhecer. Graças a Deus, eles voltavam mesmo, e aqui estaríamos sempre nós, os missionários do segundo milênio, mas que preparávamos o caminho para o terceiro milênio.